Tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso estudo 12 dicas para ser feliz. E a dica de hoje é molhe as plantas, molhar as plantas. Tem gente que ama viver na natureza, ama plantar, cultivar a terra. A Bíblia diz em Lucas 12:27 assim, ó: observai os lírios do campo, eles não fiam nem tecem, eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Olha, mesmo que você não ame, não goste de viver em meio à natureza, um fato é verdade. Quem vive mais ao ar livre, na natureza, é mais feliz. Isso é verdade. Por isso que Jesus usa muitas vezes essas ilustrações da natureza. E falando ainda de Lucas, eu gostaria que você acompanhasse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 12, do 22 até o verso 34. Leia na sua Bíblia. Depois que você ler esse texto, você vai poder, junto comigo, dizer se é falsa ou verdadeira as seguintes sentenças. Então vamos lá a primeira. Eu não devo me estressar pelos bens materiais. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. O texto vem dizendo, não se preocupe com a sua roupa, com o que você vai comer, o que você vai beber. Não se preocupe. Segundo ponto, eu devo buscar em segundo lugar as coisas de Deus. Falso. O texto vem dizendo que eu devo buscar as coisas de Deus em primeiro lugar. Terceiro, eu devo ajudar os pobres. Sim, com certeza. Terceira pergunta. Se eu confiar em Deus, eu não preciso trabalhar, porque Ele vai me dar tudo. Falso ou verdadeiro? Falso, obviamente. Deus, Ele prometeu te ajudar e cuidar de você. Só que você tem que fazer sua parte. Tem que trabalhar. Faz parte da vida do ser humano. E a última aqui, meu coração está junto com meu dinheiro. Falso ou verdadeiro? Presta atenção, vamos ver o que a Bíblia disse. Meu coração está junto com meu dinheiro. Verdadeiro. É isso que a Bíblia está dizendo. Como assim, pastor? Não, meu coração está nas coisas de Deus, não está no meu dinheiro. O seu coração, o texto bíblico diz que está no seu dinheiro. Então, cuidado aonde você coloca o seu dinheiro, porque aonde você colocar o seu dinheiro, o seu coração vai junto. Esse é um princípio que a Bíblia apresenta. Toma muito cuidado com aonde você coloca o seu dinheiro, porque o seu coração está junto. Bom, o contexto desse texto todo que nós acabamos de ler é sobre dinheiro. É dinheiro, são finanças. E ao você analisar a natureza e essa questão financeira, você preocupa que se nós soubermos, você entende que se nós soubermos administrar aquilo que Deus nos deu, bem, nós seremos felizes. É o princípio de administração, entende? E esse é o tema de hoje. Quando você observa a natureza, e eu estou hoje aqui no meio da natureza, ao ar livre, ali atrás você vê o mar, as árvores, a grama, como é bom, como é gostoso isso. Quando você faz isso, indo na natureza, você percebe três coisas. Primeiro, Deus criou você. Deus é o grande criador, como nós vimos na primeira lição. Segunda coisa que você percebe, Deus cuida de você, Deus cuida de nós. Ele criou e Ele cuida. E terceira lição que você aprende, Deus protege aqueles que desejam a sua proteção. Então, Ele criou, Ele cuida e Ele protege. Você observa isso vendo os passarinhos, vendo as plantas, os animaizinhos, observando a natureza. Salmo 24, verso 1 diz assim, ó: ao Senhor pertence toda a terra pertence a Ele, tudo que nele contém, o mundo e os que nele habitam. Então, toda a terra é de Deus e as pessoas que habitam na terra também são de Deus. E é por isso que Ele promete cuidar dos que habitam sobre a terra. Agora é o seguinte,
Veja esse detalhe que agora a gente vai mudar um pouco a questão do estudo. Até agora a gente viu sobre como Deus criou, como Deus cuida, a natureza, tudo maravilhoso. Só que agora vem mostrando que tem uma parte que nós, como seres humanos, temos que fazer. Deus faz, mas Ele espera algo de nós. E é o que está em Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10. Olha o que diz ali. Provérbios 3, verso 9 e 10. Diz assim, ó. Abra sua Bíblia e leia comigo. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Esse texto foi escrito numa época em que as pessoas trabalhavam na agricultura, produzindo coisas. E o texto vem dizendo: adore a Deus, oferecendo, ou seja, dando a Deus o que a sua terra produz de melhor, os primeiros frutos, os melhores. Faça isso, verso 10, e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. O que Deus está dizendo para você aqui é o seguinte, que se você adorar a Deus, entregando uma parte a Deus, você vai ter comida e bebida à vontade, nunca vai faltar para você. Isso que Deus está falando. Agora, existe também uma maldição para aqueles que não forem obedientes, para aqueles que não fizerem o que Deus manda? Existe. Infelizmente, existe. E isso está em Malaquias 3:9, falando que quem não é obediente a Deus, quem não é fiel a Deus, é amaldiçoado. Pastor, mas como assim? Por que alguém seria amaldiçoado? Alguém seria amaldiçoado, por exemplo, se essa pessoa roubasse a Deus. Roubar a Deus? Como que alguém pode roubar a Deus? Vamos para a Bíblia. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 3. Malaquias é o último capítulo do Velho Testamento. Capítulo 3, a partir do verso 8. Veja o que diz ali. Eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? E vocês? Mas vocês têm roubado ainda e me pergunta, como é que estamos te roubando? Olha só, é um diálogo entre Deus e as pessoas. Deus falando, vocês estão me roubando. E as pessoas, como que nós estamos te roubando? E o texto continua, Malaquias 3:8. Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Verso 9, a nação toda está me roubando. Olha só que coisa interessante. Então, Deus nos criou, Deus nos abençoa, mas Ele pede de nós o nosso dízimo e a nossa oferta. É o que Ele pede de nós. E Ele diz assim, se nós formos fiéis a Ele, dando o dízimo e a oferta, olha o que diz no verso 10 aqui, ó. Eu, Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Então são muitas bênçãos que vêm para quem é fiel a Deus. Gente, aqui não está falando que vai abrir janela do Banco do Brasil, Banco Bradesco, do Citibank, não. Vai abrir janela do céu. São muitas bênçãos, entende? Agora você pode estar pensando assim, ok, pastor, eu nunca ouvi falar de dízimo. O que é dízimo? De tudo que você recebe, o teu salário, 10% é de Deus. Você entrega a Deus. Agora falou aqui também da oferta. Como que é a oferta? O que eu tenho que fazer para dar oferta? Como que funciona a questão da oferta? A oferta, você decide uma porcentagem com Deus. Então você vai dar 10% de dízimo e de oferta você resolve dar 5% ou mais 10% ou 1%. Você decide uma porcentagem e todo mês, quando chega seu salário, você separa o 10% de dízimo mais a sua oferta. É isso que Deus está falando na Bíblia, na palavra de Deus. E se você não fizer isso, você está desobedecendo a Deus. Pastor, mas isso é muito forte, desobedecendo, você é amaldiçoado, vou estar roubando a Deus, como assim? Gente, olha o que ele falou aqui. Eu vou abrir as janelas do céu. Tudo que eu tenho, tudo que você precisar, eu vou te dar, eu vou cuidar de você.
E a sua parte é essa, entregar o dízimo e a oferta. Agora, sobre a oferta, tem alguns detalhes interessantes. Se você for para 2 Coríntios 9, verso 7, 2 Coríntios 9, 7, você vai ler ali que Deus ama quem dá com alegria. Com alegria, não é assim com tristeza, ai, nossa, mas quanto dinheiro que eu estou dando aqui para a igreja, que coisa. Não, Deus ama quem dá com alegria, então peça alegria para dar a sua oferta ao Senhor. Em 1 Coríntios 16, 2, fala que você, no domingo, no primeiro dia da semana, já vai separando uma parte para dar para Deus. Isso é para aquele pessoal que ganhava por dia, que trabalhava na roça, que fazia a colheita, entende? Agora, você que recebe uma vez por mês, não. Quando chega o seu salário, você separa a sua oferta. Em Mateus 5, 23, 24, é interessante esse texto. Fala que se você for dar a sua oferta e você lembra que você brigou com alguém, vai primeiro, faz as pazes com essa pessoa, depois vem e dá a sua oferta. Olha que interessante isso daqui. Você consegue aqui já entender um pouquinho o princípio, a razão da oferta. E você entende melhor até com Lucas 11, 42, onde Deus está chamando a atenção dos escribas e fariseus lá na época dele, que eles davam a oferta até da menta, da hortelã, do cominho, que são temperos, é coisinha muito pequena. Eles davam dízimo e oferta daquilo lá. Só que eles não estavam dando com amor. Eles não amavam as pessoas, não amavam o seu próximo, brigavam com todo mundo, mas as coisas de Deus eles queriam fazer certinho. E Deus está dizendo assim, Deus falou para eles e fala para você também. Mais importante do que o seu dízimo, do que a sua oferta, é você ter um coração puro, justo, de amor, de bondade. Porque a maior de todas as ofertas que foi dada nesse universo foi Jesus. Jesus veio e morreu, ele se entregou, ele se deu, ele deu a vida dele por você e por mim. Essa foi a maior de todas as ofertas. E se Deus amou ao ponto de se entregar por você e por mim, será que agora eu dar um dízimo ou uma porcentagem do meu salário, será que isso é muito? Entende? Entende o tamanho da oferta que Deus deu comparado com o que nós temos que dar? Então, não faz sentido nenhum a gente achar que a gente está dando muito para Deus. Mas aí vem uma pergunta que muitos fazem, que é a seguinte: para que serve meu dízimo e minha oferta? O que a igreja faz com esse dinheiro? Será que isso é tudo para o pastor usar, comprando carro caro e roupas e tudo? Para quem que fica esse dinheiro? Para onde que vai? No mundo tem igrejas sérias e tem igrejas que não são sérias. Tem igrejas que seguem o que a Bíblia fala e tem igrejas que não seguem o que a Bíblia fala. Se você for para a Bíblia, em 1 Coríntios 9, verso 13 e 14, você vai ver que ali o apóstolo Paulo explica que quem vive do Evangelho, pregando o Evangelho, assim como os sacerdotes lá no Antigo Testamento viviam no templo e trabalhando do templo, eles não tinham outras profissões, eles não trabalhavam em outras coisas, eles só trabalhavam na igreja, para Deus, 100% dedicados. Então, essas pessoas devem viver do dinheiro, das finanças, daquilo que entra para a igreja. Ou seja, nos dias de hoje, o pastor ele deve sobreviver com o dízimo que entra na igreja. Então, o dízimo é usado para pagar o salário dos pastores, dos missionários, dos professores de Bíblia. Como que funciona na igreja adventista do sétimo dia? Se eu sou pastor de uma igreja rica, eu vou ganhar muito dinheiro. Se eu for pastor de uma igreja pobre, eu ganho pouco dinheiro. É assim? Não, não é assim que funciona. Não importa o tamanho da minha igreja, o meu salário é o mesmo. Eu não toco no dinheiro. Cada igreja tem uma tesoureira ou um tesoureiro, uma pessoa responsável para recolher todo o dinheiro e ele manda para a associação ou para a conferência, que é um escritório onde distribui os salários dos pastores, igual para todos os pastores, para nenhum pastor ficar muito rico e o outro muito pobre.
Todos ganham a mesma coisa. Então, se você, que é membro da minha igreja, for fiel ou não, meu salário vai ser o mesmo. Então, isso é uma beleza, é uma maravilha, a forma institucional que a igreja criou para cuidar bem dos seus pastores, mas, ao mesmo tempo, não enriquecer alguém, não ter esse negócio de, pastor está roubando meu dinheiro. Não, isso não existe. Nós seguimos exatamente o que a Bíblia fala a respeito dos dízimos e das ofertas. Pastor, os dízimos são para isso. E as ofertas? Para que servem as ofertas? As ofertas são usadas para as despesas na igreja, para pagar as contas de luz, de água, todas as despesas que a igreja tem, alguém para limpar a igreja. É usado também para ajudar pessoas que precisam, para os pobres. Inclusive, tem um texto bíblico em Salmos 41, verso 1, que diz assim: felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois Deus, eterno, nos ajudará quando estiverem em dificuldade. Olha só, o título do nosso estudo é 12 dicas para ser feliz. E o texto aqui está dizendo como ser feliz, ajudando os pobres com suas ofertas. Entende? É isso que a Bíblia fala. Agora tem gente que diz assim: pastor, eu dou meu dízimo, minha oferta, mas estou sempre enrolado financeiramente, sempre com problemas. O que acontece comigo? O que eu tenho que fazer? Dicas financeiras. Então vamos lá. Primeira, ganhou teu salário? Separe seu dízimo e a oferta. Primeira coisa é a parte de Deus. Segunda coisa, guarde para emergências. Tem gente que não reserva, daí quebra o carro, fica doente, acontece um acidente, não tem uma reserva, não tem uma poupança, um investimento para poder tirar dinheiro dali e cobrir aquela necessidade. Terceiro ponto, use o resto sabiamente. Não faz besteira com o resto do dinheiro, use sabiamente. Quarto ponto, jamais faça dívidas. Fuja das dívidas. Eu não estou falando do investimento, de um financiamento que é feito sabiamente. Não. É aquela coisa assim, sai o celular novo. Eu quero comprar o mais novo, vou parcelar. E aí se enfia em dívida. Fuja desse tipo de coisa, ok? Salmo 128, verso 1, diz assim: feliz o que teme a Deus eterno e vive de acordo com a sua vontade. Quer ser feliz? Faça um plano hoje de devolver para Deus o seu dízimo e a sua oferta. E você vai ver as janelas do céu se abrindo para você. Determine uma porcentagem da sua oferta. E se você quiser isso, fazer esse pacto com Deus, coloque o seu nome aqui no livrinho, onde tem o espaço para você escrever o seu nome. Se você não tem o livrinho, escreva aí nos nossos comentários: eu quero ser fiel. Eu quero ser fiel. Eu vou devolver meu dízimo, minha oferta. Escreva nos comentários fazendo esse pacto com Deus. Quando eu estava namorando com a Cristiane, minha esposa, hoje minha esposa, eu pedi ela em casamento, só que eu tinha um problema. Eu estudava, fazia teologia e não tinha dinheiro, não tinha dinheiro e não tinha nada, não tinha casa, não tinha carro, não tinha nada. Eu pensei assim: para casar com ela, eu preciso ter pelo menos um carro. Então eu resolvi ir lá para Salvador para vender livros. Isso se chama colportar. Vender livros sobre saúde, livros que falam sobre Deus. E, através disso, conseguir dinheiro para comprar um carro. E aí poder chegar no pai dela e falar assim: olha, eu não tenho nada, mas trabalhei e já consegui um carro. Então eu vou conseguir o resto também. Pode confiar em mim e deixa sua filha casar comigo. Ok, esse foi o plano. Cheguei em Salvador, trabalhei de quando amanhecia o dia até anoitecer. E às vezes era de noite, eu estava lá oferecendo livros para as pessoas. Porque eu queria, primeiro, oferecer a mensagem de Deus para as pessoas, através disso, falar de Jesus para os outros. E segundo, também conseguir o dinheiro que eu precisava. Em 15 dias, Deus me abençoou e eu consegui todo o dinheiro que eu precisava. Naquela época, isso faz muito tempo, quase 30 anos, eu consegui cerca de 8 mil reais. 8 mil reais, era muito dinheiro. Nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Peguei aquele dinheiro e agora veio aquela questão: dou o dízimo e a oferta ou não? Porque Deus pode pensar assim: poxa, é um estudante, pobre, coitado, então acho que não precisa dar o dízimo. De jeito nenhum. A primeira coisa que eu fiz
foi dar o meu dízimo e a minha oferta. Porque, mesmo sendo pobre, eu também quero as bênçãos de Deus. Entende? Eu quero dar a minha parte e receber muito de Deus. E não só, eu não quero dar só porque eu vou receber a bênção, eu quero dar porque eu amo a Deus, amo a Jesus, Ele se entregou por mim, eu vou entregar a minha parte também. Dei meu dízimo e minha oferta. Bom, nós nos casamos e fomos trabalhar em Poxoréu, no interior do Mato Grosso. Quando a gente chegou lá, eu fui calcular o valor em presentes que nós tínhamos ganhado. Porque nós ganhamos geladeira, freezer, micro-ondas, fogão, tudo que a gente precisava para casa, nós ganhamos. Até vinham alguns irmãos muito simples visitar a gente, falavam, nossa, o pastor é rico, hein? Por quê? Porque o pastor tem 2 geladeiras, tem um fogão, ou 2 geladeiras, que era a geladeira normal e o freezer, achavam que eram 2 geladeiras. Nem imaginavam que tudo aquilo a gente tinha ganhado de presente de casamento. Sabe qual foi o valor, somando todos os presentes? Exatamente o valor de R$ 8.000. Ou seja, tudo que eu dei, eu recebi de volta. Recebi de volta. Então, Deus deu em dobro. O que eu aprendi com isso? Vale a pena ser fiel. Faça a sua parte. Assim como eu sou abençoado, você também vai ser abençoado. Deus vai abençoar a sua vida. Seja feliz, observe a natureza, como Deus cuida de tudo, Deus cuida de você e vai sempre abençoar a sua família, todos os seus planos, se você for fiel a Ele também. Fique com Deus. No próximo estudo, a gente vai se aprofundar ainda mais na palavra dele e aprender como ser mais feliz.